Muito bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui fazendo um videozinho simples, caseiro, na minha meditação e convidando você, meu irmão, para ser participante dessa meditação no dia de hoje, no dia que se chama hoje. Amém? O Salmo de número 3, o Salmo de Davi, eu estou com uma versão João Ferreira de Almeida, corrigida 1948 é a tradução. Amém? A palavra do Senhor diz assim, leia junto comigo. Salmo de Davi, quando fugiu de diante da face de Absalão. Absalão é o filho de Davi. E Davi se tornou fugitivo do seu próprio filho. Seu filho, quando fugia da face de Absalão, seu filho. Senhor, aqui começa os salmos. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Davi, sendo fugitivo agora do seu filho, ele encontra uma multidão de pessoas que dizem que não há salvação para ele diante de Deus. Mas tu, Senhor, és o meu escudo. Davi, independente da circunstância, da situação, Davi continua no seu clamor dizendo, mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Davi declara que o Senhor é o que exalta a sua cabeça. O significado de exaltar a cabeça, meus irmãos, está aqui, ó. Exaltar a minha cabeça na Bíblia significa que Deus restaura a dignidade, a honra e a coragem de uma pessoa, oferecendo proteção e vitória sobre as adversidades e os seus inimigos. É assim que o nosso Deus faz. Ele nos guarda, nos protege das adversidades. Independente de Davi ter pecado, Davi cometeu um erro. Davi, como ser humano, como eu, como você, somos de carne e ossos. E nosso irmão Davi, ele teve um desvio de conduta pelos seus desejos. E Davi, ele clamou a Deus. Ele não procurou o conselho dos ímpios, mas Davi se voltou a clamar ao Senhor. Porque ele diz assim, com a minha voz clamei ao Senhor, e ele ouviu-me. Desde o seu santo monte, do lugar da sua habitação, dos altos céus, o Senhor ouviu o clamor de Davi. Mas espera aí, Davi não havia pecado, não havia cobiçado a mulher do próximo, não mandou Urias para o campo de batalha e deu ordens para que Urias não voltasse vivo da guerra? Sim, Davi, como rei, como homem, como eu e como você. A Bíblia nos mostra não somente homens que tiveram um erro na sua vida, que cometeram erros. Isso mostra a parte humana, a parte frágil do homem, assim como também a palavra também nos exorta a orar fervorosamente. A Bíblia nos diz assim que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que eu e que você. A Bíblia te exorta a buscar e a orar fervorosamente, porque
ela não faz diferença dentre aqueles que foram antes de nós, diante daqueles que foram escritos aqui na Bíblia. Nós também estamos escritos aqui nas Sagradas Escrituras, nós estamos aqui. Sim, eu e você. A Bíblia faz menção a um povo futuro que serviriam ao Senhor, que seriam os gentios. E nós somos os gentios. Nós estamos lá no meio dos gentios. Quando Jesus faz a oração sacerdotal, no capítulo 17 do Evangelho de João, aquela oração foi englobada por todo o povo futuro que estaria por nascer ainda. E eu e você fazemos parte das Escrituras Sagradas, meus irmãos. Então Davi, ele se volta a clamar ao Senhor, mesmo diante de um povo que o perseguia, diante de um povo que se voltou contra ele, a sua própria casa. O filho que saiu das suas entranhas se voltou contra ele para acabar com Davi, cobiçando o seu reino. Mas Davi, conhecendo a misericórdia e a compaixão de Deus, com a minha voz clamei ao Senhor, e ele ouviu-me desde o seu santo monte. E ele agora conta e confessa a sua experiência. Eu me deitei e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. A palavra do Senhor também diz que nós devemos atribuir todos os nossos caminhos ao Senhor. Atribuir todos os nossos caminhos ao Senhor, como Jó o atribuiu, reconhecendo o Senhor em todos os seus caminhos. No meio da bonança, da prosperidade e também no meio das dificuldades, das lutas, da enfermidade. Assim Jó atribuiu ao Senhor todos os seus caminhos. E assim como Davi também está declarando que ele conseguiu dormir e acordar, e ele reconhece que o Senhor é o seu sustento. O que é sustentar alguém? É sustentar alguém incapaz. Quando um filho nasce, um bebê nasce, você o sustenta, e logo depois de ele tomar a sua maioridade, de ele já poder fazer as suas coisas sozinhos, você não tem mais tal preocupação. Mas conosco, Deus, ele permanece cuidando de nós, tanto no nosso deitar quanto no nosso levantar, no nosso deitar e no nosso levantar, no nosso acordar. Devemos atribuir ao Senhor todos os dias, porque nós vivemos sempre no tempo presente. E ele diz: não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. E ele diz: levanta-te, Senhor, levanta-te, Senhor, salva-me. Deus meu, pois feristes a todos os meus inimigos nos queixos, quebrastes os dentes aos ímpios. Assim é o nosso Deus. Em alguma versão vai estar escrito que o Senhor atingiu os inimigos no osso malar. O osso malar. O significado de osso malar. Osso malar. O que estamos fazendo é meditando. Meditar é buscar o significado das palavras, compreender os enigmas. O osso malar, também conhecido como osso zigomático ou osso da bochecha, é o osso para dar forma às partes salientes das maçãs do rosto, localizada na porção lateral superior da face, abaixo dos olhos e acima da mandíbula, sendo essencial para a estrutura facial e proteção da órbita ocular. Como a Bíblia, escrita há anos e anos atrás, e tendo uma ciência de profundidade tão incrível, é a palavra do Senhor. Então Davi clama ainda, dizendo: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feristes a todos os meus inimigos nos queixos, quebrastes os dentes aos ímpios. E ele declara
A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Sobre o teu povo seja a tua bênção. A salvação, ela vem do Senhor. Aqui em cima, ele faz uma declaração assim, dizendo que muito tem se... Essas são as propagandas da internet. Ele diz assim que muitos se levantaram contra ele. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Meus irmãos, existe um público julgador que até determina quem é salvo e quem não é salvo. E o Evangelho de Mateus e o versículo de número 19, ele nos diz assim, ó: qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Essa palavra raca, ela tem um significado e vai gerar um entendimento muito profundo para a gente entender o que o Senhor está querendo dizer. Então, na Bíblia, meus irmãos, na Bíblia, raca ou raca é um termo aramaico de desprezo. Sim, desprezo. Um insulto que significa tolo, e tolo significa louco, que estava escrito lá no versículo. Tolo. Então, raca significa dizer que alguém é tolo, que alguém é louco, que alguém é desprezível, que alguém é vazio ou sem valor. Sim, sem valor. E muitas vezes, quando o homem, ele diz que alguém é sem valor, ou como diziam de Davi, que não haveria salvação para ele em Deus, ou quando nós também vemos alguém que é homicida, que é um assassino, que é alguém que vive uma vida de pecado, que não serve a Deus, e quando nós olhamos para uma pessoa e dizemos que ela não presta, que ela é uma pessoa louca, nós nos tornamos, como diz as Escrituras Sagradas, nós nos tornamos uma pessoa, como diz a palavra, uma pessoa que se tornou réu de juízo. Será réu de juízo, sim. Entramos nessa condição. Quando dizemos que alguém é louco, quando dizemos que alguém é raca, quando dizemos que alguém é tolo, que alguém é louco, que alguém é sem valor, quando nós, por nosso próprio entendimento, pelo o que nos induz ao nosso coração, quando nos colocamos ser superior a alguém, nós nos tornamos assim, réu. Estaremos diante de um réu, um sinédrio, um concílio, um julgamento. A qualquer um que chamar alguém de louco, será réu do fogo do inferno. Está escrito. Essa é a palavra do Senhor. Está escrito, nos tornamos então um réu do fogo do inferno. É profundo, irmãos.
quando entramos ao examinar as Escrituras Sagradas. E assim Davi diz que todo aquele povo que dizia que não haveria mais salvação para ele em Deus, quem é o homem para dizer que não há salvação para um homicida, para quando ligamos a televisão e vemos aquele tanto de mortandade, de assassinos, independente da situação, quando nós desprezamos esse tipo de gente que comete esse tipo de pecado, nós nos tornamos um réu do fogo do inferno. Ainda para reforçar o ensino de Cristo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, João, a primeira epístola de João, a terceira epístola de João, na verdade, irmãos, é a primeira epístola de João, no capítulo 3 e o versículo de número 15 diz assim, ó: qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Não permanece sobre ele a vida eterna. Então a palavra do Senhor diz que nos tornamos um assassino, um homicida, só por aborrecer o nosso irmão, o nosso próximo. Quando nós aborrecemos o nosso irmão, o nosso próximo, nós nos tornamos um assassino. Não há diferença alguma para aquele que recebeu a graça e continua chamando o nosso próximo de raca, ou de louco, ou de homem sem valor, ou de mulher sem valor. Não há diferença alguma, meus irmãos. Então o Senhor nos instrui na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, o versículo 19, nos ensinando assim, ó: não vos vingueis a vós mesmos, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Eu entendo que aqui, pela digitação, está faltando ainda palavras. Mas dai lugar à ira, em algumas outras versões vai estar completo. Mas dai lugar à ira de Deus. A ira pertence a Deus. O Senhor diz que derramará a taça da sua ira sobre os homens da injustiça. Porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. O Senhor fará a diferença daquele que o serve diante daquele que não serve, diante daquele que busca, diante daquele que não busca, diz o Senhor. O Senhor é o que recompensa aos que o amam, e aos que o desprezam também serão recompensados com a ira do Senhor. Então, meus irmãos, continue orando e clamando ao Senhor para que o Senhor se levante, para que o Senhor nos salve da perdição que está por vir, do julgamento que está por vir. Pois entendamos uma coisa, que a salvação ela vem unicamente do Senhor, através de Jesus Cristo nosso Senhor. E sobre o teu povo seja a tua bênção, sobre a sua vida, meu irmão, seja a bênção, as bênçãos do Senhor, a benevolência do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua parentela, sobre a vida dos seus inimigos, dos nossos adversários. Que a misericórdia e a compaixão do Senhor os alcance, que as bênçãos do Senhor sejam notórias sobre a sua vida e sobre a sua casa, em o nome de Jesus.